Na escola, somos ensinados a acreditar em tudo que lemos nos livros didáticos. Mas e as coisas que não entram no currículo? Cobrindo tudo ao longo da história fotográfica, do alucinante até o bizarro, vamos verificar algumas das fotos que eles não mostrarão para você nos livros de história. Voo para o passado. Os livros escolares geralmente nos falam sobre os grandes eventos que acontecem ao longo da história, mas geralmente são os pequenos detalhes que são os mais interessantes. Por exemplo, hoje esperamos um certo nível de conforto em voos, desde assentos reclináveis a entretenimento a bordo. Mas na década de 1930, quando as companhias aéreas comerciais ainda eram relativamente novas, as cabines de voo eram muito mais básicas. Esse tipo particular de aeronave ostentava uma capacidade total de passageiros raramente ultrapassando uma dúzia, cada um com sua própria cadeira parafusada ao chão. Acho que nunca mais vou reclamar sobre os assentos das companhias aéreas modernas serem desconfortáveis. Bebês atletas. Às vezes parece que os atletas de nível mundial estão ficando cada vez mais jovens, mas a atualidade não é nada em comparação com os anos 40 e 50, quando se trata de jovens talentos. Nada prova isso mais do que essas fotos do Diaper Derby, um evento anual surpreendentemente popular, que aconteceu no Palisade Park de Nova Jersey, após a Segunda Guerra Mundial. O evento foi patrocinado pelo Instituto Nacional de Serviços para Fraldas, e tudo que o vencedor teve que fazer foi cruzar engatinhando a linha de chegada primeiro. Para despertar os interesses dos bebês, uma prancha cheia de brinquedos foi puxada lentamente à frente, tipo uma corrida de cachorros em ritmo super lento. Por incrível que pareça, esse pouco conhecido pedaço da história continuou até os dias modernos, com eventos ainda sendo realizados nos Estados Unidos. Será que eles vão ainda mais rápido se colocarmos umas listras neles? Operação Baby Lift. Hoje em dia, muitos historiadores veem a Guerra do Vietnã como uma conquista militar desastrosa, que se arrastou por muito tempo. Portanto, talvez a razão pela qual essa imagem incomum provavelmente não apareça nos livros de história é que ele retrata um momento frequentemente esquecido e atipicamente positivo na Guerra do Vietnã. Pouco antes da queda de Saigon, após uma década de combates, o presidente Gerald Ford deu a ordem para que mais de 30 mil bebês fossem transportados do Vietnã para um local seguro. As fotos incríveis da época mostram órfãos vietnamitas amarrados em seus berços, a caminho de serem adotados nos Estados Unidos, Austrália e Alemanha, alguns parecendo muito relaxados de fato. Só espero que, depois que eles chegaram lá, ninguém os obrigou a entrar na corrida de bebês. Patetas da velha guarda. A percepção que recebemos na escola sobre as pessoas do passado é a de uma sociedade muito séria, que coloca etiqueta e educação acima de tudo. Ao longo da nossa educação, vemos fotos sérias de pessoas em espartilhos ou cartolas, mas elas não dizem toda a verdade. No início do século XIX, quando a fotografia estava dando os primeiros passos, demorava muito para o material fotográfico reunir luz o bastante para formar uma exposição visível. Por conta disso, 15 minutos era considerado uma foto rápida. Por ser um processo tão lento, tudo foi controlado para reduzir a chance de estragar uma imagem, o que significa que as pessoas raramente sorriam para as fotos, já que um sorriso era difícil de manter por tanto tempo. É por isso que fotos como essas são tão raras, mas tão reveladoras, mostrando que até mesmo as pessoas da era vitoriana tinham senso de humor. Não teria sido fácil manter essas poses idiotas por tanto tempo. Então essas pessoas precisavam de muita perseverança. Agora, isso sim que é se dedicar a uma piada. Infância roubada. Por milênios, a imagem do soldado típico tem sido um totalmente adulto. Então, quando somos confrontados com algo que vai contra esse estereótipo, pode ser chocante. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados estavam se aproximando de Berlim, o exército alemão estava extremamente limitado. Tanto é verdade que, em alguns casos, os homens mais jovens da Alemanha eram a última linha de defesa. Essa foto incrível mostra 2 meninos que foram capturados na cidade de Aachen, falando com os homens que estavam atirando momentos antes. Essa foto não era uma imagem de propaganda fácil de vender para as pessoas em casa. Mostra a realidade do desespero que a guerra cria e coloca em questão o quão culpado o inimigo realmente é. Fidel Castro e amigos. Após uma sangrenta guerra civil que durou 5 anos, Fidel Castro assumiu o controle de Cuba na década de 1950, tornando-se um símbolo do espírito revolucionário em todo o mundo, apesar de seus inúmeros escândalos. Mas para o governo dos Estados Unidos, ele era uma ameaça ao próprio estilo de vida deles. Então, quando Castro fez uma viagem a Nova York em 1959, você pensaria que a segurança teria sido sua prioridade. Mas acontece que o militar estava na ofensiva do charme.
Em uma tentativa de conquistar o público, uma empresa de relações públicas fez com que Fidel alimentasse elefantes com amendoim, segurasse bebês, aparecesse rodeado de mulheres norte-americanas e até tomando um sorvete. Para finalizar, Castro visitou crianças em idade escolar, que adotaram seu visual icônico para a visita. Essa imagem pública despreocupada não era quebrada nem mesmo quando havia relatos de que ele tinha um alvo na cabeça. Essas imagens joviais de um inimigo tão infame do Estado eram certamente, na época, algo que Washington preferia que as pessoas esquecessem. Dia D. Quando você olhar a Segunda Guerra Mundial nos livros de história, provavelmente vai ver as fotos comuns, bandeiras sendo hasteadas, líderes mundiais fazendo levantamento de mapas, edifícios cobertos por chamas. Mas quando os soldados não estavam lutando na linha de frente, eles geralmente tentavam lutar contra o tédio, muitas vezes fazendo os outros rirem. Então, quando esses dois gênios americanos encontraram um lançador antitanque alemão conhecido como Panzerschreck, eles sabiam exatamente o que fazer. Algumas coisas nunca mudam. Seja 1944 ou hoje, os caras sempre vão se gabar de quem tem a maior bazuca. Feito na China. Na América do Norte, logo após a Segunda Guerra Mundial, os nipo-americanos foram implacavelmente apontados como inimigos do Estado, geralmente sem qualquer prova de delito. Isso envolveu a prisão de cerca de 120 mil pessoas em campos de concentração. Mas os norte-americanos de ascendência japonesa não foram os únicos alvos. Poucas pessoas estão cientes do impacto que essa corrente política xenofóbica teve sobre a população chinesa na década de 1940 na América do Norte. Dada a falta de compreensão das diferenças entre os grupos raciais do leste asiático entre a população norte-americana, os ataques direcionados e a prisão de chineses norte-americanos tornaram-se muito comuns. Assim, muitos cidadãos sino-americanos deram o passo de se identificar por sua raça para impedir a perseguição colateral. Essa foto mostra duas pessoas usando alfinetes que dizem chinês na tentativa de manter sua liberdade e evitar serem atacadas. Os livros de história gostam de pintar os Estados Unidos como os heróis da Segunda Guerra Mundial, e talvez eles estejam certos. Mas é certamente enervante testemunhar um tipo notavelmente semelhante de perseguição racial acontecendo nos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos lutavam na Europa ocupada pelos fascistas. Talibanidas. Algumas fotos são incrivelmente impressionantes, simplesmente porque desafiam o que entendemos como normal nos dias de hoje. Por exemplo, quando os ocidentais imaginam o Afeganistão, eles geralmente pensam num estado de guerra quase constante que assola o país há 4 décadas. Desde os anos 80, o Talibã e grupos extremistas semelhantes aplicam a lei estrita em todo o país, que provavelmente teve o maior impacto nas vidas das mulheres afegãs. Além da burca obrigatória, são proibidas de frequentar a escola após os 8 anos, de sair de casa sem vigilância e até de salto alto. Com tudo isso considerado, é quase inacreditável que essas fotos sejam do mesmo país. Antes da ascensão do Talibã, as mulheres eram livres para vestir o que quisessem, ir aonde quisessem e estudar e trabalhar o quanto quisessem. É uma tragédia pensar que essas mulheres livres dificilmente poderiam imaginar ao que suas filhas e netas estariam sujeitas. Banho adequado. Ao longo da história, a moda sempre mudou, e certos estilos foram considerados atrevidos demais para serem vistos pelo público. As roupas à beira-mar há muito tempo estão na vanguarda desse argumento, e nas décadas de 1920 e 30, as pessoas recebiam a tarefa específica de garantir que todos entrassem na linha. Essas fotos bizarras mostram policiais e mulheres sem nada melhor para fazer, aplicando as leis de decência da época. Algumas vezes, era até o caso de se certificar de que o maiô correspondia às medidas legais precisas. Mulheres agressivas que não queriam se submeter a esse controle de suas liberdades foram prontamente retiradas das praias, e às vezes até presas. Com a invenção do biquíni na década de 1950, como aqui nessa praia italiana, o trabalho desses fiscais ficou mais difícil, embora eu tenha certeza de que eles raramente reclamavam. Que profissão, inspetor de maiô. Diga saúde. Os especialistas estimam que, a cada 2 minutos, tiramos coletivamente o mesmo número de fotos que foram tiradas ao longo de todo o século XIX. Mas não é tão surpreendente realmente. Para tirar uma foto naquela época, você tinha que contratar um fotógrafo que tivesse sua própria câmera e garantir que você estivesse no seu melhor momento para a ocasião especial. Infelizmente, para essa mulher, o estúdio devia estar particularmente empoeirado no dia em que ela foi fazer a sua foto. Ou isso, ou ela tinha um grande senso de humor. Seja qual for o motivo do espirro, você pode se surpreender ao saber que esse espirro perfeitamente sincronizado, na verdade, representa a tecnologia de ponta. Em 1900, quando se supõe que a imagem foi capturada, as velocidades de exposição da câmera estavam finalmente se tornando rápidas o bastante para capturar acidentes felizes como esses. Por causa disso, podemos contemplar esse espirro 12 décadas depois. Guarda desmaiado.
Os guardas da Rainha da Inglaterra são quase tão icônicos quanto a própria família real. Parecendo algo saído de uma loja de souvenirs, esses soldados de infantaria montam guarda do lado de fora do Palácio de Buckingham durante todo o ano. Dada sua famosa seriedade inabalável, a próxima foto é ainda mais surpreendente. Em 1970, este guarda da rainha desmaiou no calor sufocante durante o desfile de aniversário da rainha. Porém, é um pouco menos surpreendente quando você considera que os capacetes cerimoniais usados pelos soldados da rainha são feitos de pele de urso negro canadense real. Ao longo dos anos, vários guardas da rainha entraram em colapso em desfile, mas poucos tiveram o azar do já mencionado soldado dos anos 70, que caiu bem debaixo do nariz da rainha Elizabeth. Medidas de Marilyn. A história da roupa íntima sofreu alguns obstáculos incomuns, mas nenhum mais do que os sutiãs em meados do século XX. Acredita-se que tenha sido inspirado no físico de Marilyn Monroe. Este sutiã era popular nas décadas de 1950 e 60. Conhecido como sutiã bala, era imediatamente reconhecível devido ao seu formato um tanto icônico. O estilo pode não ter entrado em livros didáticos, mas certamente causou uma boa impressão. Muito antes de Lara Croft, essa peça de costura cônica estava chamando a atenção. Difícil de ignorar mesmo. Competição de salto. Você provavelmente está um pouco familiarizado com o conceito de concurso de beleza, onde as mulheres são classificadas com base em, vamos ser honestos, sua aparência física. Bom, na Grã-Bretanha de 1930, havia uma competição que era muito mais focada em uma única parte do corpo. Bom, estritamente falando, duas partes do corpo, e não aquelas que você está pensando. Isso não tinha nada a ver com sutiãs bala. Essas fotos mostram como mulheres de todo o país costumavam lutar para ver quem tinha, de todas as coisas, os tornozelos mais bonitos. Até mesmo policiais locais se envolveriam, sendo chamados para julgar a competição. Os rostos foram cobertos para evitar qualquer viés, porque um concurso de tornozelo mais bonito é coisa séria. De calçadões a salões de baile, as pessoas costumavam se aglomerar nesses concursos bizarros e se apaixonar pelos tornozelos das senhoritas. Cordilheira Real. A Rainha Elizabeth II é uma das governantes mais famosas do planeta. Ela está no trono há quase 70 anos e é a monarca mais antiga de todos os tempos. Todos esses anos sob os holofotes resultaram em milhares de fotos icônicas dela. De saudar multidões a passear com cachorrinhos, os livros de história estão repletos de opções ao escolher fotos de sua vida. Mas, ocasionalmente, é possível topar com uma imagem extremamente obscura dela em um ambiente que muitas pessoas não viram. Existe uma foto que se encaixa nisso mais do que qualquer outra. Retratada aqui disparando um rifle L-85, somos lembrados do papel da rainha como chefe do exército britânico, já que ela parece saber o que está fazendo. Não sei você, mas a julgar por essa foto, acho que a rainha já deveria ter um papel de protagonista no próximo filme do Rambo. E aí, qual dessas fotos históricas incríveis você acha que merece lugar nos livros escolares? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima!